entender o seguinte, olha, hoje o Corinthians não precisa de dinheiro nenhum, não precisamos de mais nada, não tem dívida, está tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos só mudar. Ao invés de sociedade sem fins econômicos, vamos transformar na sociedade com fins econômicos e pronto. Aí o sócio continua sócio do mesmo jeito, só que ao invés de ter um título de sócio proprietário, ele tem uma ação. Então, e alguns clubes do mundo funcionam assim, porque o modelo de sociedade de fins econômicos beneficia muito mais o patrimônio. Então, por quê? Porque ele carrega uma série de vantagens. Ele te coloca no mercado. Se você precisar captar recursos, você vai captar recursos. Se você não precisar, você não capta. Se você precisar aumentar o número de sócios, você coloca ações para vender. O Manchester United, por exemplo, resolveu reformar o estádio lá, precisava resolver, liquidar algumas dívidas, precisava fazer uma série de coisas lá. Aí resolveu colocar 25% na bolsa para vender, arrecadou lá 7 bilhões de libras, aliás, 7 bilhões de reais, já está reformando estádio e tudo. É normal, porque você tem acesso ao mercado. E aí não tem problema nenhum de dívida, não tem, você consegue administrar bem. Agora, é difícil para esses dirigentes nossos enxergarem, porque a primeira coisa que eles veem na frente deles é o seguinte: se mudar esse modelo, eu perco a boquinha. Quando eu falo que eu perco a boquinha, eu não quero dizer que alguém está, ou é porque leva dinheiro, ou é porque leva vantagem, não é por nada disso, embora isso aconteça muito. É porque também as vantagens desse modelo, você tem 300 conselheiros aí um se acha melhor que o outro, um consegue ingresso para o estádio, o outro consegue camarote, o outro vai lá, né? E eles acham que vão perder essas vantagens. Num modelo econômico, os dirigentes não estão nem preocupados com essas vantagens. Você tem casos de CEOs, presidentes, por exemplo, de clubes europeus, que o cara vai num jogo ou outro, porque ele não tem tempo. Ele está correndo atrás de aumentar as receitas, os diretores de marketing estão correndo porque eles têm metas a cumprir, eles têm que colocar mais recursos para dentro, eles estão competindo com outros clubes, cada vez mais os valores sobem, os contratos de jogadores sobem, eles têm o fair play financeiro, precisam aumentar as receitas para conseguir aumentar os investimentos. Então, são executivos que estão o tempo inteiro preocupados ali, batendo metas e tudo mais. Que coisa que a gente não vê no modelo associativo. No modelo associativo, cara, eu vou no jogo, eu tenho jogo hoje, eu vou lá, eu quero ver o jogo, vamos ganhar, não sei o quê, vamos lá, vai Corinthians! É isso, entendeu? E ali fica nessa situação. Vou te dar só um exemplo. A receita de marketing do Corinthians, no balancete de outubro, foi de 139 milhões de reais durante o ano inteiro. Isso aí é uma brincadeira. Bem recepcionados aqui, boa noite a todos. E vamos colocar aqui o doutor Hélio Viana. Doutor Hélio, que prazer mais uma vez receber o senhor aqui no programa. Muito obrigado pela gentileza de atender nosso pedido aqui, viu? Bom, Bono, o prazer mais uma vez é meu, inclusive para discutir, voltar a falar sobre esse tema que todos nós amamos muito, que é o futebol brasileiro, são os nossos clubes, a possibilidade da gente sempre contribuir com com coisas que possam agregar, que possam melhorar, que possam mostrar como fazer para caminhar numa direção melhor. O nosso objetivo é sempre esse, desde que eu me entendo como um militante do futebol, eu sempre procuro dar contribuições positivas. Meu objetivo sempre foi esse, e é nesse intuito também que a gente está hoje aqui conversando, principalmente sobre esse contrato da Caixa Econômica Federal, no qual nós tivemos a oportunidade de analisar vários aspectos dele, e vai ser um prazer para mim, mais uma vez, estar conversando com você aí, esclarecendo nossos irmãos corintianos, o pessoal aí que tem um clube como esse, que tem uma história linda de superação, tem uma participação absurda no crescimento, no desenvolvimento do futebol brasileiro, é um orgulho para todos nós. Então, eu acho até que é uma obrigação de todos nós que podemos, nesse momento, contribuir de alguma forma
para melhorar essa situação do Corinthians, eu acho que a gente deve contribuir. E o meu objetivo é esse. Não estou aqui nem para criticar atitudes, condenar ninguém, acusar, simplesmente para a gente ver como melhora essa situação que um clube amado como esse se encontra nesse momento. Perfeito, doutor. E ó, eu vou sempre que o senhor aparece aqui, aceita o nosso convite, é sempre muito produtivo e mais uma vez agradeço o senhor. Hoje a gente vai falar desse contrato com a Caixa, doutor Hélio. Então, com certeza o senhor teve a oportunidade de ler, né? Um contrato que ficou aí por mais de uma semana nas mídias sociais, foi muito debatido. Mais uma vez, mostrar os problemas que esse modelo associativo trazem hoje para o futebol brasileiro. É um modelo que não combina mais com o momento do que o futebol vive no mundo inteiro. O Brasil está fora desse circuito. O Brasil se posicionou fora desse circuito e continua sem querer entender o que está acontecendo. Só para início de conversa, falando um pouco do global, enquanto nossos amigos começam a entrar na live aí, eu posso dizer que, por exemplo, dos principais 200 clubes europeus, 96% dos clubes europeus se transformaram em SAFs. 96%. Por quê? Porque eles identificaram que o modelo associativo pelo qual todos os clubes nasceram, o percentual é muito pequeno de clubes que não nasceu sob esse modelo associativo, e é claro, o futebol já existe aí, já existia sem regras, desde a China antiga, no início dos séculos, há mais de 700 anos, 1000 anos, mas, na verdade, foi em 1863 que, pela primeira vez, se escreveu sobre regras do futebol, e isso ocorreu na Inglaterra. Quando a Inglaterra começou a escrever as regras, ela já começou, inclusive, a trabalhar nessa direção, vendo que as coisas estavam mudando. E depois veio a Alemanha, todo mundo. Aqui no Brasil, nós tivemos uma tentativa de acompanhar, em 98, foi quando nós fizemos a Lei Pelé, e ali já tentamos dar governança aos clubes de futebol, que é aquela história de sair do modelo associativo para entrar numa sociedade de fins econômicos. Só que os clubes não entenderam muito bem, ou entenderam e não quiseram, porque significava a perda de poder dos conselheiros, porque a gente tem uma estrutura muito pesada que vem desde a época do Getúlio, desde o Estado Novo, futuro, todos no Brasil virarão SAF. Por quê? Porque sem uma SAF, com essa estrutura que a gente herdou do Estado Novo, nós não conseguimos dar gestão. E aí, depois eu vou pontuar aqui como essa situação impactou no contrato da Caixa Econômica. Quando você tem uma estrutura como essa, sem fins econômicos, você já começa primeiro com a falta de responsabilidade, por mais que queiram ter responsabilidade. É como você tentar educar o filho do vizinho. Você sabe que você quer ajudar o filho do vizinho e tudo mais, mas você não tem aquela responsabilidade que você teria com o seu próprio filho. Então, olha, deu, esse mês tá ruim, não dá, é mais ou menos isso. Nos clubes, os dirigentes, por mais que eles gostem dos clubes, eles não têm aquela responsabilidade que deveriam ter como se fosse um patrimônio deles. Se eles conhecessem a legislação, eles veriam que é muito mais grave não cuidar num modelo associativo desses do que tomar inúmeros cuidados. Entrando um pouco nesse contrato da Caixa... Então, de fato, esse modelo associativo, ele é complexo, ele não funciona mais para os dias de hoje. E vale ressaltar
também, doutor, que quando o senhor fala de SAF, o senhor não está falando da SAF A, B ou C. Existem diversos modelos de SAF, né, doutor? Então, assim, É, o importante é profissionalizar. exatamente. Por quê? E aí, esse contrato com a Caixa é uma prova viva. Eu tenho até um livro escrito sobre isso, Governança Corporativa em Clubes de Futebol. E eu mostro ali claramente, nesse meu livro, o impacto que as questões políticas têm na gestão, a falta de um planejamento, o mal que ela faz num modelo associativo como esse, a falta de responsabilidade com o produto, isso sem falar que dá margem para uma remuneração indireta, que eu não quero nem entrar em detalhes, que é a questão daquilo ali, ninguém trabalha de graça. Então, e você vê o empenho que esses dirigentes nossos, aí eu não falo só sobre o Corinthians, eu estou falando em todos os clubes com modelo associativo, você vê o empenho que eles têm no dia a dia do clube, às vezes alguns até deixam de ir nos seus negócios, cuidar dos seus negócios, para ficar lá dentro de clube. E aí cada um pega um segmento para ele, um quer ficar só cuidando da área de jogadores, outro quer ficar cuidando da área de não sei o quê, o outro, cada um escolhe um nicho ali. Então, nós vemos uma série de complicações e, no final, também, ninguém fiscaliza ninguém, porque essa história de conselho fiscal também não funciona. Isso aí é um acordo entre amigos, todos eles estão ali pô, num mesmo modelo, com mesmos objetivos. Então, gera um quadro muito complicado. É uma situação terrível, porque a falta de responsabilidade impera, e por mais que você pegue uma pessoa muito responsável, uma pessoa com conhecimento e coloque hoje no modelo associativo, ela vai ter dificuldade de fazer uma gestão correta, por conta dos inúmeros processos que existem dentro dos clubes e da falta de responsabilidade também. É aquilo ali, eu tentei fazer o certo, o conselho não aprovou, então é um problema do conselho. Só que o conselho também não analisou aquilo, o conselho tem mais de 100 pessoas, você não conversou com cada um. Então, é muito complexo. É um modelo que tem que ir embora ontem, porque o futebol brasileiro está com outro problema. O futebol brasileiro criou uma bolha em que só ele habita. E só para encerrar esse parágrafo aqui, nós temos que tirar da cabeça essa idiotice que alguns conselheiros falam simplesmente porque querem manter o próprio poder, de que SAF é colocar o clube na mão de um dono. Não é assim. Primeiro, porque dono os clubes já têm, que são os associados, são os sócios. Então, num modelo associativo, embora os associados sejam donos, é uma entidade sem fins econômicos, sem fins lucrativos. Então, ali gera também uma falta de responsabilidade. Se eu não, isso aí é sem fim lucrativo, eu não posso receber nada disso. Para que eu vou ficar me doando o tempo inteiro para isso aqui também? Então, é uma sociedade sem fins lucrativos. Uma SAF, ela só muda o modelo, ela passa a ser uma sociedade de fins econômicos. Assim como no modelo associativo, o clube não pode gerar lucro, numa sociedade de fins econômicos, ele pode gerar lucro. Agora, os dirigentes podem optar por não retirar esse lucro e reempregar todo ele dentro do próprio clube. Então, não tem problema nenhum, não muda nada. Quando você fala na questão dos sócios, vamos pegar o caso do Corinthians. Quando o Corinthians nasceu, naquela época, não existia legislação, mas se existisse, o Corinthians teria a opção de nascer no modelo associativo ou num modelo de sociedade de fins econômicos. Os sócios seriam os mesmos. Olha, cada um vai comprar um título aqui no valor X, no valor tal. E pronto, são os sócios ali. Vamos ver como a gente vai gerir isso aí. E não tem problema. Hoje, por exemplo, se nós trouxermos tempo presente uma situação, um problema como o Corinthians vive,
e trouxer um dirigente antigo para discutir isso aí, ele vai falar assim: bom, para a gente arrumar mais dinheiro aqui, pagar essa dívida, vamos trazer novos sócios para o clube. Como que a gente traz novos sócios? Vou vender mais título. E a SAF Antigamente significa era mais ou assim, né? menos isso. Como eu arrumo mais dinheiro? Vou trazer mais sócios. Você não precisa trazer um só. Você pode trazer vários. Como você pode também